Fala aí galera, beleza? Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. O vídeo de hoje é com Cláudio Torres Gonzaga, então toca a vinheta, valeu! Agora foi. Cláudio, Ah, bom. agora foi. Tudo bem? Como é que você tá, Cláudio? Tudo Tranquilo? tranquilo, tudo tranquilinho. Que bom, que bom. E como é que tá sendo a sua quarentena? Tem algum Cara, hobby novo? na verdade, até que tenho. Resolvi estudar idiomas e aí foi assim, aquelas coisas de internet mesmo, para passar tempo. E algumas coisas de música eu já fazia, que eu estou aprimorando, lendo, essas coisas. Estou estudando alemão, francês e italiano ao mesmo tempo. Vamos ver o que acontece. Pô, é muita coisa, é muito bom isso. Parabéns, né, por também tá se renovando, né, até nessa própria quarentena, né, porque tem muitas pessoas que nessa quarentena estão paradas também, né, e ficar parado também a pessoa pode ficar se remoendo, né, então é muito É, bom, mesmo até na quarentena, você ficar aprendendo coisas novas e se renovando. Parabéns por isso, Cláudio. é, E eu também gostaria de te agradecer, né, por aceitar o convite aí, muito bom ter você imagina. aqui. Entendeu? Muito obrigado por. É uma honra, né? Eu sempre te acompanhei, né? Até no Comédia em Pé, assistindo no YouTube. Então, é uma honra ter você aqui. Muito Imagina, obrigado. imagina. Vamos Obrigado. bater um bom E, papo. Cláudio, vai ser um bom papo, vai sim. E eu gostaria de saber, Cláudio, assim, quais foram as suas referências na comédia? Na verdade, assim, o comediante que mais me influenciou no início, no stand-up, foi o Seinfeld, né? Eu acho que a minha geração, assim, é muito... Foi o primeiro contato, né, que apareceu na Sony, quando apareceu o programa do Seinfeld, a gente via aquele negócio ali que a gente não sabia muito bem o que era. Então, assim, para mim foi muito forte, até mesmo, eu acho que influenciou o estilo, do tipo de observação e tal. Sem dúvida nenhuma, a influência mais forte é o Seinfeld. Eu gosto muito do Seinfeld, ainda mais pela série, né, que ele fez, né? Acho que também foi muito importante para a comédia em si, né? O stand-up, né? Que aqui no Brasil a galera começou a conhecer um pouco mais por conta dessa série, né? Eu acho que, na verdade, assim, eu acho em geral, o stand-up é muito geracional, né? Quer dizer, em geral, o seu comediante preferido é da sua mesma geração, né? Que vive os meus problemas. Então, eu acho que hoje uma geração olha para o Seinfeld e talvez não ache tanta graça, talvez não entenda por que ele é tão mencionado como o melhor de todos os tempos, mas é porque é isso. Eu acho que o stand-up ele precisa sempre de renovação. Então as pessoas vão. Então eu entendo hoje um comediante um público qualquer de 18, 17 anos ver o Seinfeld e fala assim, mas esse cara não tem graça. Eu entendo. Mas eu, por exemplo, esse último show dele agora, que já tive participei de vários debates sobre esse show, eu me diverti bastante. Assim, continua, claro que é uma coisa talvez para uma geração, não é para todo mundo. Sim, um show que eu gosto muito do Seinfeld é aquele que ele pega todo o material dele, aí ele diz que vai jogar fora. Aí vem o garotinho É, e fala, poxa, podia fazer só a última vez. Aí ele vem e faz esse show incrível. esse material ele fez 10 anos. Ele Sim. fazia o mesmo material, porque o Seinfeld é muito metódico, sistemático, entendeu? Assim, quando aquilo entra assim, realmente são dois tipos de comediantes muito diferentes, né? Aquele comediante do texto novo, texto novo, texto novo, eu quero texto novo, material novo, material novo. O Seinfeld é do burilar, acertar, melhorar, repetir, para ficar... São estilos diferentes, né? Então, esse material, por exemplo, se você vê alguns desses shows que ele fez em anos diferentes, cara, é super preciso. As piadas são no mesmo lugar, no mesmo ponto. Ele está olhando para o mesmo lugar, na mesma hora. É uma coisa muito, muito cerebral. Eu gosto por conta disso. E tem gente que vai dizer, poxa, eu vi o show, era tudo... ele fazia igual, todos... Entendeu? Tem gente que... Quem não gosta dele, não gosta pela mesma coisa dos que gostam. Tem uma galera que fala assim, não é legal fazer
fazer o mesmo texto o tempo todo. E também tem a galera que fala, tem que mudar o tempo todo. Mas, tipo assim, eu acho que mudar o texto o tempo todo também não é muito legal, porque você perde um pouco, você não pega muito time. Você, com aquele texto que você já vem trabalhando durante um tempo, você já sabe mais ou menos o time, sabe onde você pode mexer. Até pro próprio iniciante. O iniciante, às vezes, fala assim, o Open, ele começa, tem os 5 minutos dele. Em vez dele pegar e trabalhar os 5 minutos dele para poder melhorar, ele quer fazer vários textos sempre mudando, entendeu? Por isso que, às vezes, eu também falo, não é legal você chegar e ficar mudando o texto o tempo todo. Às vezes, você tem que ter um texto ali que você tem que vir lapidando ele, entendeu? Vem ajeitando ele até... Foi assim que eu fui construindo o meu material, assim, na verdade, assim, eu acho que faz muita diferença a quantidade de shows que você tem para fazer, né? Na época que eu fazia muito show, eu tinha muito texto, porque eu tinha muito lugar para testar e para ver e tal. Conforme você vai fazendo menos show, né, você acaba ficando com mais medo de testar. Você fala, poxa, essa semana só tem um show, vou arriscar aqui, depois quando é que eu vou ter outro? Não sei se vai ter só no mês que vem. Aí você acaba... Então foi muito bom para mim, assim, na época do ápice do Comédia em Pé, mais ou menos em 2012, 2015, assim, que a gente começou em 2005, né? Mas eu acho que teve assim, um boom grande entre 2010 e 2014, talvez. Ali a gente fazia realmente muito show. Então, foi aonde a gente conseguiu construir muito material. Então, eu posso ficar fazendo, assim, randomicamente, que não vai dar nem... Tem piadas que eu não faço... Que vão parecer novas, porque eu já não faço há 10 anos. Não, com certeza. E um negócio que eu também acho muito bacana, que uma vez eu vi você falando, que você constrói o seu texto com fichas, né? Você vai montar o seu processo criativo, né? Você vem pegando as fichas, aí você vem linkando assim, as fichas, você joga na mesa e vai montando, né? Eu sempre... É engraçado porque isso foi uma coisa de um professor que eu tive que gostava de fichas. Ele achava que fichas era para qualquer tipo de estudo. Eu uso, e alguns roteiristas têm livros disso, de roteiristas que também usam as fichas, né? Porque a ficha você tem essa facilidade de... Ele sempre falava, cada ideia é uma ficha. Então, para mim, uma ficha não tem um set, tem uma piada. Então, às vezes a ficha tem uma linha, às vezes a ficha está cheia, porque aquilo é um tópicozinho. E aí, eu tenho as fichas todas anotadas e tenho as fichas com os tempos, né? Aquela piada ali eu leva 1 minuto, aquela leva 1 minuto e meio, aquela é 30 segundos. Então eu posso... quanto tempo para fazer? 12, tá bom. Aí eu pego as minhas fichazinhas, já sei os tempos, já monto o set, né? E algumas piadas cabem em sets de... Sabe, eu posso falar de relacionamento e pegar uma piada que é de shopping, se eu quiser montar no set shopping. Relacionamento eu posso... Ou no set shopping. Então dá para... Com as fichas eu consigo fazer essas montagens diferentes. Você vai linkando, né? Vai pegando vai linkando, né, com as fichas. Isso é muito, eu achei isso muito bacana quando eu fiquei sabendo. Eu falei, poxa, isso é muito legal a forma, né, desse processo criativo. E, Cláudio, o que te impulsionou a começar a fazer comédia? Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar com teatro muito jovem, já acho que eu estreiei dirigindo com 21 anos, então eu já dirigia teatro, então tinha essa coisa, da minha carreira toda nisso foi teatro, e fiz espetáculos de comédia e fiz espetáculos que não eram comédia. E sempre tive uma facilidade como ator de trabalhar com comédia. Isso estou falando dos início dos anos 80, né? Então realmente tem muito tempo. E aí isso ficou um pouco de lado, assim. Eu fui me dedicando mais à carreira de diretor de teatro, cenógrafo, professor, tal. Quando foi já bem mais velho, eu comecei a ficar, como é que diz, com vontade de voltar a trabalhar especificamente com humor e sempre tive fiz muito comercial e sempre comerciais ligados à comédia, né? E aí eu fui e retomei uma coisa que eu tinha de adolescente, que era, eu sempre fui contador de piada, anedota. Então eu com 14, 15 anos, eu sabia muita piada, muita. Então, assim, durante muito tempo as pessoas me chamavam para ir para
para festa, assim, porque sabia que no fim da noite eu ia para a cozinha para contar. Podia ficar contando 2 horas de piada, assim, eu tinha um repertório realmente gigante. Então, eu acho que isso ajudou, assim, eu não fiz isso estudando, mas intuitivamente eu fui assimilando a ideia do setup punch, a ideia da armação da piada, do mecanismo, tal, que depois eu estudei, me aprofundei, mas no início acho que o fato de contar piada me educou comicamente, né? E aí, quando foi lá 2005, quando foi a coisa do... Na verdade, eu vi um show lá por 98, 99, eu vi um show de stand-up fora, né, em Los Angeles. Falei, poxa, isso aqui é isso que eu quero fazer. Ainda demorei 5 anos para tomar coragem, mas foi mais ou menos esse percurso na comédia. Assim, porque em 96 eu parei um pouco de fazer teatro e comecei a trabalhar como roteirista de comédia. Eu entrei para a Globo e trabalhei lá durante 20 anos escrevendo para os outros, escrevendo comédia. Então, uma hora eu juntei o meu passado de contador de piada, ator de comédia, com redator de comédia, e aí deu stand-up. Poxa, isso é muito legal, muito bacana. Porque você conciliou uma coisa que você já gostava na infância, né, e juntou, né, com o seu trabalho. Isso é muito bacana. Exatamente. E, Cláudio, como você mesmo falou, você, durante muitos anos, você foi diretor de teatro, né? E logo em seguida você foi lá para os Estados Unidos assistir e estudar um pouco mais sobre as sitcoms, né? Como é que foi essa experiência? Na verdade, quando eu comecei a escrever decidi que eu ia escrever para a TV, era essa geração dessas sitcoms clássicas do Seinfeld, Mad About, o Friends, The Nanny, era uma época que as sitcoms estavam bombando. E o Brasil não tinha sitcom no Brasil, nesse formato clássico, né? Na verdade, acabou que no formato mesmo clássico nunca teve, exatamente. Teve algumas experiências, né? Então, assim, eu fiquei muito interessado naquilo, comecei a ler, comecei a ver livros e falei, não, eu quero ver. Aí, eu, da minha cabeça, mandei um e-mail lá para a produção do Friends, era uma das sitcoms. Falei, pode assistir? O cara não pode, porque tinha público, né? Você vem como... Eu falei que eu escrevi e tal, aí os caras me deram lá uma senha, sei lá, um negócio. E aí a partir do Friends, eu comecei a ver quantos eu podia assistir, ficando lá, sei lá, 15 dias que eu acho que eu fiquei. Não dava para assistir muito, porque elas todas gravavam mais ou menos no mesmo dia. Então você não conseguia, assim, não era como se, vou ver uma por dia. Não tinha, porque na verdade eles gravavam tipo ou quinta ou sexta. Entendeu? Então eu não conseguia. Para ver muito, eu teria que ficar um mês. Então eu consegui ver 4. Eu fui com um grande amigo, que depois dirigiu, trabalhou muito tempo junto, o Fábio Junqueira, que até... Márcio Trigo, seja bem-vindo aí. Olha o Márcio Trigo aqui, que beleza. Muito obrigado pela presença. Desculpa ter te cortado, Cláudio. Não tem presença não. Trigo, somos parceiros em vários trabalhos. Estamos guardando uma surpresa em breve aí, uma parceria muito bacana. Que bom. O Márcio Trigo é uma pessoa muito gente boa, conheci ele uma vez, foi acho que em Botafogo, se não me engano. Ele foi na festa do canal Cutículas, da Adriana Nunes. Sim. Legal. Você conhece em Botafogo, melhor ainda, porque o Márcio Trigo é um grande botafoguense, somos ambos torcedores fanáticos do Botafogo. Aliás, está aqui meu primo também, o Marcos, que também é botafoguense, fanático, estou vendo que ele está aqui também. Seja muito bem-vindo, Marcos. Mas qual foi o episódio assim que você assistiu de Friends? Assim? Cara, é aquele episódio, é fácil de lembrar, porque é o episódio em que eles voltaram do casamento do Ross, e é o episódio que o Joey descobre que o Chandler está namorando a Mônica. Terceira temporada, né, se não me engano. Eu não me lembro se era a terceira temporada, então acho que vai mais pra frente, não tenho certeza. Mas esse é um episódio bem marcante, porque termina a temporada com o Ross errando o nome da noiva, né? Da Carrie, né?
É, e aí, na temporada seguinte, já começa com eles, já estão de volta, e o Chandler começou a namorar a Mônica exatamente na viagem, e era segredo e tal. E aí o Joey descobre. Esse episódio é incrível, que aí eles carregam o Joey pro quarto, né? Muito bom. E, Cláudio, você também foi o roteirista da escolinha do professor Raimundo, né? Como é que foi trabalhar com o mestre Chico Anísio e como é que eram os bastidores do programa? Cara, na verdade eu entrei na Globo como ator do programa do Chico Anísio, né, do Chico Total. Primeiro contato, assim, em 96. Foi quando eu conheci o Bruno Mazzeo, que depois me contratou como autor. Nós ficamos muito amigos e tal, ainda somos. E o Bruno foi um super parceiro, porque eu nem escrevia na época, né? E ele viu ali que a gente se deu bem. Depois a gente escreveu peças de teatro juntos e tudo. Essa é outra história. Mas aí eu comecei no Chico Total, como ator. E o Chico era um colega incrível, uma pessoa... eu estava, sei lá, era o meu primeiro contrato na TV como ator, e ele me tratava assim, sabe? Era não só a mim, com todo o elenco, muito respeitoso, muito carinhoso, muito... tem uma história que é um negócio meio... Talvez as pessoas não entendam exatamente, que não é da área, mas... diz muito do carinho da pessoa. Era uma cena que eu tinha, e aí, às vezes, na televisão, você grava primeiro só uma parte, né, só um lado, um ator, e depois grava só o outro lado. E aí, na verdade, não precisa o outro ator estar, porque é só o lado. Então, tinha feito a parte do Chico Anísio e eu ia fazer a minha. E aí eles liberaram o Chico Anísio. Não, Chico, não precisa fazer agora, eu vou fazer só o lado do Cláudio. E eu comecei a fazer, e ele ficou no estúdio, e depois ele falou, olha, não, eu vou ficar ali, porque o Cláudio está com o olho um pouco perdido, eu vou ficar ali para dar referência para ele não ficar com... Para ficar melhor para ele. Isso assim, foi muito carinhoso, porque ele não precisava, podia colocar uma cadeira ali, entendeu? Sim. Ele se dispôs a ficar ali só para me ajudar. Eu me lembro que eu fiquei tão fascinado por esse gesto de carinho, que parece uma coisa boa, mas foi para o cara do tamanho do Chico Anísio, que era, para mim, o maior comediante de todos os tempos do Brasil, assim, e ele era assim com todos os colegas. Era um cara muito incrível mesmo. Aí, mais tarde, eu escrevi para ele no Bela e as Feras, e depois escrevi para a Escolinha. A Escolinha era uma festa, né? Porque a Escolinha, os atores não recebem os textos dos outros. Então, quem não está atuando é meio plateia de quem está, sabe? E a Escolinha era muito divertido escrever, sempre foi muito legal. Eu cheguei a escrever uma temporada dessa Escolinha nova, né? Também. Bacana. Mas foi muito bacana, mas tive o prazer de escrever para o Rogério Cardoso, para a Zilda, para aqueles comediantes, Milton Carneiro, aqueles, Costinha, assim, uma geração incrível de comediantes. A Escolinha, para mim, foi uma grande escola, porque eu convivi com esses comediantes, e todos eles, sinceramente, não estou aqui falando média, não, mas eram todos muito fáceis de trabalhar, não eram desses... Não reclamavam do texto, sabe? O que vinha estava bom, se eles achavam que tinham que mexer, eles mexiam mais respeitosamente, né? O Rogério Cardoso, que fazia o Rolando Lero, né? Nossa, ele tratava o texto assim com uma... O que eu escrevia quando eu via no ar, eu não acreditava, porque ele aproveitava cada sílaba, cada vírgula, exatamente. Eu escrevi bastante para o Rogério Cardoso, era muito bom. Eu acho isso incrível, porque, pô, só olha, você olhar... Frida Richard tá aí também. Frida, grande produtora de elenco. E a Frida me chamou pro meu primeiro comercial como ator que eu fiz em 84. Video Hits 84. Que bom. Frida, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Com a Malu Mader. Olha que coisa curiosa. Eu acho que eu assisti esse comercial, não sei, eu acho que foi uma entrevista que você fez no Danilo. Eu acho que passou, é capaz de terem achado.
Sim, foi muito bom. Muito obrigado, Frida, pela presença aí. Tipo assim, o elenco da escolinha era incrível. O Rogério Cardoso, eu acompanhei muito o trabalho dele na Grande Família, né? Eu tenho Aham. 20 anos, então, um cara genial. O Genial. Rogério, Só você genial, ver o genial. trabalho assim. Cláudio, você criou o Comédia em Pé, né? Que foi o primeiro, Isso. que é o primeiro clube de comédia do Brasil. E o Comédia em Pé, ele sempre foi uma escola para novos comediantes e também para comediantes já mais experientes. Como é que surgiu essa ideia de criar o Comédia em Pé em uma época que o stand-up ainda não era tão consolidado aqui no Brasil? Na verdade foi isso. Eu vi o show lá em Los Angeles, fiquei com muita vontade de fazer aquilo, fui pegando coragem e tal. E aí começou a aparecer algumas pessoas fazendo stand-up no Brasil. As pessoas não conheciam o nome, tanto que a gente, no primeiro show, a gente explicava o que era, né? Que era o humor de cara limpa, que não fazia personagem. A gente meio que até foi educando a plateia para entender o que era stand-up. E o Fernando Ceilão já fazia um show, né? O Caruso também tinha um show que ele fazia. Tinha alguns comediantes que faziam stand-up em shows de personagem, né? Tinha um show que chamava Mundocane em São Paulo, que o Marcelo Manches fazia stand-up, que o Rafinha Bastos fazia stand-up, né? O Diogo Portugal fazia stand-up no Era Só o que Faltava, lá em Curitiba, que era um show que misturava personagem com ele fazia um pouco de stand-up, tinha contador de piada também, era bem misturado. E o Bruno Mota também já fazia, já abriu o show do Zé Vasconcelos, né? E tinha também essa história desses do Zé Vasconcelos, Jô Soares, Chico Anísio, que faziam isso, né? E tinha os grupos as noites de personagem, Terça Insana, né? A Lolô e a Ingrid faziam o Cócegas, tinha o Bardossi Bar. E eu falei, eu nunca fui bom, eu nunca soube fazer personagem, eu nunca fui bom de fazer imitação, eu não sei fazer vozes. Eu falei assim, gente, não é possível não ter um espaço para um tipo de comediante como eu, deve ter uma porção. E aí conheci o Ceilão através. Eu dirigi uma peça dele que o Bruno tinha chamava Balada. E aí, juntando ali, a gente conversando, vamos fazer um. Tinha o Paulo Carvalho também, que era meu parceiro também de muitos outros trabalhos. E aí a gente fez a primeira formação do Comédia em Pé, que era eu, Fernando Ceilão e o Paulo Carvalho. E aí, logo, as pessoas começaram a juntar. Começou logo a aparecer gente que queria fazer. Eu lembro que a gente estreou no dia 15 de março, na semana seguinte, acho que era as 4 ou terça, não lembro. Na semana seguinte, assim, o Rafinha veio fazer, o Bruno Mota veio fazer, o Diogo Portugal veio fazer, e as pessoas vinham porque queriam fazer, porque era onde tinha. Não tinha, a gente não pagava passagem, nada, não tinha cachê, não tinha nada, a gente queria fazer, né? E aí o Comédia em Pé foi assim em 2005, março de 2005. A gente fez uns 4, 5, 6 meses, e depois deu uma parada, a coisa em São Paulo andou, né? Com o Clube da Comédia, que o Marcelo Manfred fundou lá em São Paulo, com o Rafinha, o Oscar, a Marcela, o Diogo, o Márcio Ribeiro, enfim, outros comediantes. Aí a gente teve a oportunidade para fazer um show. A Piemont Frone chamou a gente para fazer um show num bar que fechou, virou outra coisa, chamava The Office. E aí foi quando entrou o Caruso e o Fábio Porchat. O Ceilão já não estava mais, não quis fazer, então ficou aí essa primeira formação do Comédia em Pé. Eu, Paulo, Caruso e Fábio Porchat. E essa formação ficou muitos anos. Ficou uns 8 anos, né, com essa formação. Logo depois entrou o Léo Lins, né? Mas entrou e ninguém saiu. Aí tinha o Murilo Couto, que era meio um coringa, assim, que nunca chegou a ser oficialmente do grupo, mas era muito frequente, né? Outro dia eu falei das pessoas que foram do Comédia em Pé, não falei dele, ele ficou chateado. Então, o Murilo é um queridíssimo comediante, né? E aí depois aí esse elenco foi rodando, né? Foi rodando, né? Entrou, o Fábio saiu, o Fernando saiu, entrou o Vitor Sarro, entrou o Smigo, entrou a Verônica.
depois o próprio Bruno Mota, o Chicó, no finalzinho, teve uma formação que tinha. Fomos renovando até. Aí a gente estava retomando agora, a gente ia comemorar 15 anos, mas a pandemia não deixou. A gente chegou a fazer um show da noite no formato novo, que a gente estava tentando, eu, o Hélio, ele Della Penha, o Ricardo Pipo, né, do Melhor do Mundo, a Ju Querido e o Felipe Absalão, que é essa formação que, assim que a pandemia permitir, a gente vai voltar a fazer show. Sim, eu fui nesse show. Tava foi o Felipe Mariano fez, foi o Felipe Mariano, foi o primeiro dos Opens, né, e do laboratório. Exatamente. Que teve. Era o laboratório, era esse formato que a gente ia fazer. E isso que eu também ia te perguntar, se depois da pandemia ter essa continuidade, que eu achei muito bacana, né? A gente tá, sim, sem dúvida nenhuma, a gente quer voltar. O negócio é, eu acho que a gente tá lá na rabeirinha das coisas que vão voltar, né? É porque é lugar fechado, aglomeração e com gente rindo. Então, assim, eu acho que das últimas coisas para voltar vai ser um clube de comédia, uma coisa assim. Não, com certeza. E, Cláudio, também mais uma vez, parabéns também pelos 15 anos do Comédia em Pé. Muito importante também. E eu lembro que ano passado, vocês também fizeram na Galeria Café. Uhum. Aí eu lembro que eu fui assistir, eu nunca tinha ido no Comédia em Pé, assim, eu só assistia eu acompanho desde 2009, 2010, eu acompanho há muito tempo já, ficava acompanhando no YouTube, e quando eu entrei na Galeria Café, eu vi aquele banner amarelo grande, cara, eu não acreditei, eu falei, cara, eu não acredito que eu tô aqui, cara, eu fiquei lá na escada, tinha uma escada lá na Galeria Café, eu fiquei lá de cima com o olho brilhando, falei, não acredito que eu tô assistindo o show do Comédia em Pé aqui, cara, eu fiquei assim, ó, foi uma volta legal, assim, num ambiente que a gente nunca fez, na verdade, né? O Comédia em Pé nunca foi de bar, sempre foi de teatro. Então, pra gente foi uma experiência interessante. Foi assim, mas um tubo de ensaio para depois a gente tentar pensar esse formato aí do laboratório. Não, mas é muito bacana. E o bar também, ele é importante, assim, porque é onde a galera lapida o texto, né? Porque o teatro, a galera já vai mais pra te assistir. E o bar é importante isso, entendeu? Porque a galera tá ali para assistir, mas ao mesmo tempo eles estão ali bebendo, eles estão ali conversando. Então é o melhor lugar para o comediante bater texto, assim, né? Isso é muito bacana. Eu gosto de tudo. Acho que cada um tem as suas vantagens. O Comédia em Pé também já fechou dentro de um bingo, né? Como é que foi essa história? Na verdade foi logo na nossa volta. A gente tinha feito esse show no The Office, que era esse bar, que era na Domingos Ferreira, ali em Copacabana. Aí tinha um bingo, né? Na época, os bingos eram permitidos. E o bingo queria levar a gente para o bingo. Então, a gente era meio que uma isca para as pessoas depois ficarem lá no bingo. Tanto que o show, as pessoas não pagavam para ver o show. Era o bingo que pagava a gente. E era bem inusitado. Eu me lembro que eu passei o endereço pro Caruso. Falei, Caruso, tem show nesse lugar aqui e tal. Nem me lembro como é que chamava. Aí, daqui a pouco o Caruso liga e falou, Cláudio, porra, não tô achando o lugar. Eu falei, tá aí, te dei o endereço. Marquês de Abrantes, centro e não sei quanto. Não, tá maluco, esse lugar que você me deu o endereço é de um bingo. Eu falei, pois é, mas é um bingo. Muito bom, muito bom. Mas deve ter sido uma legal, experiência a gente fez um mês, né? Era legal, porque na verdade a gente levava público pro bingo. Dava certo. Era um negócio que dava certo, né? As pessoas, para chegarem onde era o show, passavam pelas máquinas, entendeu? A ideia era essa. Do cara depois ficar ali no bingo. Não, essa história, quando viu, eu chorei de rir. Eu falei, não acredito, cara, que o Comédia em Pé fez dentro do bingo, foi muito bom. Mas, e Cláudio... fez cinema também. Não, pode falar. Né? A gente também fez cinema. E como é que é essa experiência de fazer dentro do cinema? Assim? Na verdade, a gente transformava o cinema como se fosse um teatro, né? A gente levava a luz e tal. Era interessante porque a gente pegava... o Pul também está aí. Pul Barreto. Olha lá. Muito gente boa. Ele me ajudou bastante também no início, assim. É um cara que eu gosto. Muito bem-vindo aí, Pul. Seja muito bem-vindo. Aí a gente recebeu esse convite,
na verdade, que era para fazer num cinema, naquele shopping do New York, como é que chama? Ali na Barra. E aí, e depois viajar para fazer em cinemas pelo Brasil. Então a gente fez, sei lá, fez bastante show em cinema, né? E era interessante, interessante era que você pegava bastante gente que não sabia, que chegava ali para comprar, tinha, sabe, tinha lá os cartazes dos filmes, tinha lá Comédia em Pé, e o cara entrava sem saber que era um show de stand-up, né? Claro que se o cara não quisesse ficar, não tinha problema, ele podia ir embora, mas normalmente as pessoas ficavam. E aí a gente o show era tinha uma banda que abria, porque no início Comédia em Pé, durante muitos anos a gente tinha uma banda que abriu o show, né? Até meu filho que tocava piano, tinha o sax, às vezes tinha bateria, e eu tocava clarinete também. E no cinema, esse show da banda foi ficando incrementado, passou a ter participações, então a gente fazia uma meia hora de música, assim, enquanto o público estava entrando, sabe? E era bem legal. E aí eu tinha Coca-Cola e pipoca, era oferecido, assim, fazia parte do combo. E era muito legal, muito legal. Era uma época muito bacana, essa época Do cinema, né? do cinema. A gente fez em São Paulo, Florianópolis, Recife, várias capitais, várias. Não, que legal. Isso é meio diferenciado, mas também é muito importante, entendeu? Também você não vê muitas pessoas fazendo stand-up no cinema. Isso é muito bacana, né? Eu acho que depois que a gente fez. E olha, a gente dava mais bilheteria do que muito filme, vou dizer pra você. Não, que legal, isso aí é muito legal. Porque tem várias fotos e era legal porque a plateia de cinema, em geral, é aquela plateia em forma de arquibancada, assim, né? Esse cinema tudo que a gente fazia era aquela plateia, então, assim, é tipo uma bomboneira, assim, sabe? Era um público... O teatro, em geral, não é tão inclinado, né? Teatro, a plateia é mais assim. E a plateia do cinema era muito gostoso de fazer, era muito quente. E também, Cláudio, aproveitando e falar um pouco sobre o Comédia em Pé, eu também queria saber o que você acha do cenário da comédia carioca e como você vê essa nova geração de comediantes. Olha, eu acho que o Rio de Janeiro ele teve um problema que nunca foi sanado, né? Que o carioca nunca se empolgou muito em ver stand-up em bar, né? Foi uma coisa, de uma certa forma, eu já pensei sobre isso várias vezes, nunca consegui ter uma resposta muito precisa, mas, enfim, são muitos fatores. Então, como a gente começou em teatro e como também a gente tinha muito público, fazia muito show, eu acho que, de uma certa forma, o Comédia em Pé meio que não deixou os bares acontecerem, no sentido de que a gente meio que monopolizava o público de stand-up do Rio. A gente chegou a fazer 11 sessões por semana. Caramba! Em 4 teatros diferentes, né? Então a gente era muita gente. Então a gente movimentava por semana, às vezes 4 mil pessoas por semana. Então, se você dividir isso por bares, são 40 bares que encheriam. Só que a gente estava meio... Né? Então, eu acho que isso foi uma das coisas. A gente, de uma certa forma, monopolizou o público de teatro. Então, todo mundo que queria fazer stand-up procurava a gente, fazia open no Comédia em Pé e depois fazia participação. Era o lugar que tinha para fazer. E ia aparecendo outras coisas, outros grupos também em teatro, né, que foram aparecendo. Né? Então, eu acho que agora, antes da pandemia, estava começando a ter um movimento em bar. Né? Finalmente, assim, até mais na Barra, Zona Oeste, para lá, menos aqui. Inclusive, a gente até... Por isso que a gente quis voltar num bar, para tentar fazer o stand-up vingar num bar, sabe? E eu acho também que os donos de bares também nunca tiveram muita paciência para o stand-up, para deixar... Eu sinto isso, que a gente tentava fazer
ia bem uma semana, 2 semanas, na terceira semana caiu um pouco, o dono do bar já falou, já não está tão bom, não esperava a coisa, porque o stand-up, o cara tem que ir para lá, independente de... O Comédia em Pé, uma época era assim, a gente sempre tinha participação, mas as pessoas iam para o Comédia em Pé, não queria saber com quem ia estar lá. Inclusive, no início, a gente nem divulgava o nosso rosto, a divulgação, a gente divulgava a marca, Comédia em Pé. A gente queria que as pessoas fossem ver o Comédia em Pé. Se ia estar o Caruso, o Fábio, ou o Tô, até um participante especial, se vinha o Danilo, se vinha o Rafinho, interessava, era o Comédia em Pé. E em São Paulo, isso aconteceu, as pessoas vão ao Comedians. Não é um show de alguém especial, né? Os comediantes que vão estar lá. Então, acho que agora, quer dizer, estava começando esse movimento, né? Que é legal, porque você precisa de um investimento menor no sentido da divulgação, você pode fazer uma coisa mais localizada, né? Então, eu acho que é interessante e eu acho que tem muita gente bacana fazendo. Tem uma geração boa de comediantes que infelizmente, esse movimento foi um pouco interrompido aí pela pandemia. Não, com certeza. Não, mas eu acho isso genial, porque agora o que está acontecendo, porque eu acho que os donos dos bares começaram a entender um pouco mais sobre o stand-up, porque no início você ia fazer stand-up e ao mesmo tempo tinha música ao vivo às vezes, entendeu? Então a plateia, às vezes o stand-up, a galera não sabia muito o que era stand-up, então tinha esse conflito, entendeu? Você ia fazer show e às vezes o público não queria show e o dono do bar também não explicava, então aí ficava essa confusão, entendeu? E eu acho que agora os bares começaram a entender um pouco mais sobre o stand-up, entendeu? Então eu acho que um dia Não, desculpa, pode falar. Não, é só porque entrou um camarada meu, o Oscar José, que é um produtor de teatro sensacional, produtor de teatro mais eficiente dos que eu conheço. É um cara muito, muito divertido, tem boas histórias do Oscar. Eu era cenógrafo, ele era produtor, e a gente saía para comprar as coisas, mas isso um dia ainda vou fazer um stand-up sobre isso. Desculpe interromper aí. Pode voltar a falar dos bares. Nada que isso. E seja muito bem-vindo, Oscar. Não, eu acho isso muito bacana, porque agora sim os donos dos bares eles estão entendendo o que está acontecendo. E eu acho que um dia o Rio ainda pode chegar no mesmo patamar de Curitiba ou de São Paulo, entendeu? Agora eu estou vendo esse progresso. O que travou mesmo foi o que você falou, foi a pandemia. Sem dúvida nenhuma. Não, é que agora a gente começou a ver esse avanço, né? Oi, pode falar. Não é isso, é porque assim, o Rio, apesar de ter o Cortiço e tal, né, assim, faltam mais clubes de comédia, né? Sim. Agora tem o Retrô, né, com o Paulinho também, que veio fortalecendo, né? Pois é. Ajudando bastante. A gente tava com um show marcado para fazer lá. Não, essa pandemia quebrou todo mundo, entendeu? Porque agora tava crescendo em si, literalmente. E, Cláudio, você foi para Portugal, né? Você morou lá, né? Fez show. Qual é a diferença entre a comédia de Portugal e a comédia do Brasil em relação ao time? E como é que foi o seu primeiro show por lá? Bom, eu não cheguei a morar em Portugal. Na verdade, eu passo temporada em Portugal. Fico lá mais ou menos 3 meses por ano, nos últimos 3 anos. Mas antes disso, eu já fiz... Acho que o primeiro show em Portugal acho que foi em 2013, né? E foi... a gente, quer dizer, capinou lá desbravou um território que foi fazer show em Portugal, porque você tem que fazer muita adaptação. Então, na verdade, eu fui perguntando para os comediantes, olha, essa piada eu uso essa palavra, aqui faz sentido, aqui não faz, eu tive que ir aprendendo, entendendo, né? O que era legal eu trocar, e o que era legal não trocar, porque eles também gostam do sotaque brasileiro. Eles acham, no momento que a gente acha engraçado o sotaque português, eles acham o sotaque brasileiro, não se vier um comediante português, eu não quero que ele fale o sotaque brasileiro, eu quero ouvir o sotaque português, essa é a atração, né? E aí também eles são muito, muito acostumados a ver as novelas brasileiras, então eles conhecem bastante as palavras, né? Então tem que fazer um trabalho assim, tem que trabalhar, né?
Agora, a diferença, assim, tem uma geração que equivale à geração aqui do Brasil, que foi muita época muito parecida. Por volta de 2005, 2006, tinha um espetáculo, um programa de televisão chamado Levanta-te e Ri, que era um programa que era uma noite de opens, né? O Fernando Rocha, que era um comediante mais conhecido, abria para opens para fazer stand-up. E é onde veio o Antônio Raminhos, o Hugo Souza, o Luiz Franco Bastos, uma geração o Newton, de comediantes portugueses que corresponde, que seria aqui eu, Rafinha, Fábio, Caruso, Danilo Gentili, mais ou menos da mesma época, né? O que eu sinto que em Portugal é que a renovação lá foi menor, né? Eu acho que lá, principalmente porque é um público muito pequeno e os comediantes todos têm muito essa necessidade de fazer texto novo, porque o público é o mesmo. Então, os caras têm que ficar trocando texto. Isso eu acho que impede que as pessoas se aprimorem. Então, você vê, eu ia um ano, tinha uns meninos legais começando, quando eu ia no ano seguinte, eles já eram outros. Não sentiam desenvolvimento. Nessa última vez, né, eu acho que a coisa, até ajudado por muitos brasileiros que estão fazendo comédia de stand-up lá, a coisa começou a tomar um pouquinho mais de forma, no sentido dos comediantes. Eu vi um cara que eu vi um ano atrás, já vi esse ano de novo, ele já evoluiu, né? Mas eu acho que eles ainda têm muito essa pressão do texto novo. Muito. Porque é isso, o cara tem uma noite lá, aquela noite vão aquelas pessoas daquela região ali, né? E as pessoas querem ver coisa nova. E aí isso vai consumindo gente, né? Então, eu acho que... E os comediantes esses que eu falei, eles continuam fazendo enorme sucesso. Lotam os teatros, né? Fazem shows grandes e tudo. Mas, em relação ao Brasil, eu acho que a renovação, mesmo, claro, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, Portugal não tem 10. Então você não pode... realmente não dá para comparar, né? Portugal inteira é metade de São Paulo. Então, claro que proporcionalmente você ia ter menos gente, tem menos gente assistindo, fazendo tudo bem, é normal. Mas eu achei que agora eles acharam uma fórmula que eles conseguem ter gente nova fazendo e ao mesmo tempo conseguem, como tem vários bares que estão fazendo, então você consegue rodar os bares e como são públicos diferentes, porque os públicos são locais, você consegue elaborar um pouco melhor os textos. Não, isso é muito bacana, entendeu? Até em Portugal mesmo, porque isso também cobra um pouco o comediante, porque não tem como o comediante ficar acomodado, entendeu? Às vezes, fica assim, tem que fazer esse texto, tem que fazer aquele. Não, em Portugal você vê que eles têm que, o tempo todo também, às vezes, trabalhar o texto, tem que mudar o texto, porque é praticamente o mesmo público, né? Foi isso que você falou, né? Não, isso é muito bacana. E, Cláudio, você também foi roteirista do Sai de Baixo, né? Que era um programa transmitido no teatro. Eu queria saber de você, Cláudio, como é que foi participar desse projeto e qual é a diferença entre fazer humor no teatro e na TV? Beleza, eu vi aqui uma pergunta que eu vou responder essa em seguida, aquele pergunta se eu tenho o mesmo prazer em empolgação do stand-up no começo da carreira. E eu sempre falo isso, que eu continuo ficando nervoso antes de entrar em cena. Sempre. Eu sempre falo isso, o dia que eu não ficar nervoso, eu paro de fazer, porque a graça é você ficar nervoso. Você nunca sabe cada espetáculo que você faz é uma plateia que você sabe que você vai ter que conquistar, né? Que você vai ter que ganhar aquela plateia. Então, essa coisa de entrar para ganhar a plateia, para fazer... Eu faço muito mais cerimônias para fazer um espetáculo que todo mundo vá bem, que a plateia goste. Isso continua me empolgando como me empolgava em 2005. Mas falando do Sai de Baixo. O Sai de Baixo era um caso único, é um caso talvez único, é um case no mundo, um programa de televisão que ficou no ar durante 6 anos numa sala. Isso é um negócio que não existe. Porque não é uma sitcom, no sentido clássico, né? Porque é uma peça de teatro filmada.
né? Então, tanto que o público que ia não era o público não tinha nenhuma, era um público como se fosse o público que fosse ver uma peça, né? A grande dificuldade do Sai de Baixo era saber das coisas que funcionavam para aquele público do teatro, mas nem sempre aquilo funcionava para o público de casa. Então existia uma percepção que era do público que estava lá. Então às vezes o comediante se deixava seduzir para daquele riso, daquele coisa ali, e esquecia que aquela coisa não funcionaria no programa de TV. Então você, tanto para escrever quanto para quem dirigiu, os atores tinham que ter esse equilíbrio de saber como era o programa lá, né? Que era praticamente ao vivo, porque na verdade eles faziam um ou dois ensaios, eles foram cada vez ensaiando menos, mas porque antes, tipo assim, ensaiava segunda e terça, gravava na quarta, 2 sessões, depois não, ensaiava segunda, depois chegava, almoçava, lia o texto, ensaiava uma vez, 2 vezes, fazia 2 sessões e estava pronto, porque era um dia de trabalho, sabe? Mas, então, tinha muito improviso e tal. E, por exemplo, às vezes o improviso funcionava demais para que estava ali. Mas, para o contexto da história, não funcionava tanto. Então, às vezes, no ar, né? Mas, de qualquer jeito, o Sai de Baixo saiu porque os atores cansaram de fazer, porque era um sucesso, sempre foi. E em Portugal é o programa de humor de maior sucesso do Brasil, disparado. É um negócio, até quando eu estou em Portugal e as pessoas sabem que eu escrevo Sai de Baixo, assim, um negócio. Fazem Buana, começam a repetir os bordões. Sai de Baixo é um fenômeno em Portugal. Assim, é adorado. E então mas era um gênero muito único. O Sai de Baixo eu sei porque depois eu fiz o Divertix. O Divertix tinha plateia também. E quando o Divertix no ar não tinha um impacto, não resultava o que resultava na gravação. A gravação, que era com público, tinha uma coisa teatral, que era espetacular ver lá. Mas aquilo na TV não funcionou como eu gostaria que tivesse funcionado. Apesar de ter uns atores incríveis, era tudo certo. Mas a gente não soube administrar o que era bom no teatro, não era um teatro, era um estúdio, mas era um teatro que era um programa de TV. E o Sai de Baixo conseguiu fazer isso. Ele era bom para quem estava ali e era muito bom para quem estava em casa. Não, o Sai de Baixo era incrível. Eu desde pequenininho, meu tio tinha um CD, eu lembro que ele colocava. Cara, eu sempre amei o Sai de Baixo. O meu personagem favorito, ele era o Tom Cavalcante, fazia o Ribamar, né? O Ribamar pra mim era genial. Genial o Ribamar. Eu gostava muito do Sai de Baixo. E, Cláudio, há pouco tempo você fez o seu show solo, né, lá no Clube do Minhoca, né? E como é que foi essa experiência? E você pretende levar ele para algum streaming ou colocar no seu canal do YouTube? Como é que é? Pois é, cara, eu tenho que fazer isso, na verdade, porque eu fiz um show lá, foi muito legal, que é quase tudo que eu sei fazer. Ficou legal a gravação, do jeito que eu queria, uma coisa intimista, porque fiquei com esse Clube do Minhoca, são duas salas, né? Eu fiquei na sala de baixo, uma sala menor mesmo, porque eu queria fazer uma coisa como se eu estivesse ali recebendo meus amigos e tal. E eu cheguei a colocar partes dele num canal, no ClickTube, mas acabou não repercutindo muito. E eu quero ver agora se eu vou colocar ele no YouTube inteiro mesmo, porque eu acho que não perdi a esperança de tentar vender para alguma coisa. Não tem muito. Eu já fui colocando ele em pedacinhos. Ele em pedacinhos tem, entendeu? Então acho que agora eu vou aproveitar e vou fazer vou colocar ele inteiro vou disponibilizar no YouTube. Eu tenho que ver as coisas que ainda estão atuais, porque eu acho que tem umas coisinhas que já ficaram meio velhas e tal, porque já tem 2 anos, né, que eu fiz. E eu estava com uma agenda também na verdade, eu estava com uma agenda dos solos quando eu rompi o tendão de Aquiles. E eu fiquei sem poder fazer show durante um tempão. Então, foi logo em seguida.
Eu fiz o show, viajei a Portugal, na volta eu estava com a excursão armada do show e não consegui fazer. Caramba, é puxado mesmo. E eu lembro que até no Rio Comedy agora há pouco tempo, você foi até fazer show de muleta, né? Fui fazer show de muleta. Foi, mas... eu fiz pela fissura, mas para mim era bem complicado me movimentar, ir até lugar e fazer as pessoas... Porque tudo bem, eu fazia algumas piadas da muleta que funcionavam, que era legal, mas as pessoas... Era difícil, as pessoas, como é que se diz... esquecerem, sabe, que eu tava com a perna daquele jeito, né? Não, mas eu acho isso muito bacana, você pegar o seu texto, né, o seu solo, e jogar no YouTube. Não só também para a galera que não tem essa oportunidade de assistir o stream, mas também para a galera poder conhecer o seu trabalho e estudar, né? Eu acho isso muito bacana. Então, mais uma vez também, parabéns por fazer isso, né, que eu acho muito bacana. E também, Cláudio, você está com um projeto muito legal no YouTube, que é o Cláudio Torres Covida, né? Eu gostaria de saber um pouco mais desse projeto, como é que é. Na verdade é isso, né? Eu fui me dando conta que eu tinha amigos em várias cidades do mundo e tal, e que seria interessante fazer uma troca de experiências, assim, conversando com... Na verdade foi logo o primeiro, conversando com o Jacaré Banguela, o Rodrigo Fernandes. Falei, bacana, a gente começou a conversar, foi assim, vou fazer isso, né? Não tem nenhuma tentativa de ser engraçado, na verdade. É mesmo um serviço, né? É claro que, por exemplo, quando eu entrevisto o Jacaré, ou então o Hugo Souza, que é um comediante de Portugal, né? Tem alguns momentos que são mais leves, fica mais engraçado e tal. Mas a ideia é trocar experiências. E está sendo bacana, porque eu mesmo estou conhecendo aí pessoas que eu nem conhecia, mas souberam que eu estava fazendo o programa, quiseram gravar. Gravei uma entrevista com uma artista plástica em Tel Aviv, que foi super bacana. Gravei com uma autora francesa, falando sobre Paris. Aí tem de Roma, que está no ar, né? Está no ar de Roma, Tel Aviv, Madrid, Chicago, Ilha da Madeira e Porto, né? Ainda tenho mais uns 5 ou 6 para colocar. Está sendo bacana, assistem lá, curtam, se inscrevam no canal, e até porque vou aproveitar, é um jeito também que eu estou de ficar retomando o canal, que ele ficou meio abandonado um tempo aí. Não, mas eu estou acompanhando, é um projeto muito bom, parabéns aí. E, Cláudio, muito obrigado por você aceitar o convite, né? Muito bom, muito bacana você aceitar. A gente já está agora, faltam 4 minutinhos para a gente terminar. E, Cláudio, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu acompanhei um trabalho seu, eu lembro que eu assisti foi na Grande Família, quando você fez uma participação, acho que o Lineu, se não me engano, ele bate no seu carro, aí tem o cheque voador. Que ali foi a primeira vez que eu assisti, assim, e que eu te acompanhei, né? E depois também com Comédia em Pé, que eu tive alguns problemas na minha vida, que meu pai morreu quando eu tinha 9 anos. Então o que me ajudou muito assim a poder recuperar, melhorar, foi a comédia. Foi assistindo stand-up, eu assisti a comédia, assisti o Comédia em Pé. Então eu também sou muito grato a você e a todas as pessoas que puderam me ajudar. E incrível, cara, poder estar conversando aqui com você. Também porque eu fui lá no Comédia em Pé e também falei contigo quando eu falei assim, cara, o Cláudio tá aqui na minha frente, assim. Imagina. Eu fico feliz de ter te ajudado a superar esse momento difícil. É uma coisa que a comédia faz mesmo, e é uma coisa que a gente fica muito gratificado quando ouve esses depoimentos. A gente já ouviu até de outras pessoas também que falam, poxa, eu não saí de casa há não sei quanto tempo que eu passei por isso, e a comédia me cumpre essa função, né? De ajudar você a ultrapassar momentos difíceis. Fico feliz em saber disso. Então, muito obrigado por tudo que você fez para a comédia e também por mim, né? Porque vocês também me ajudaram bastante. E vamos que vamos, Cláudio. Muito obrigado aí. Gente, quem veio por mim, siga o Cláudio aí. E também quem veio pelo Cláudio, que possa me seguir aí. E então aí, Cláudio. Depois um dia a gente possa fazer algum show junto, ou se encontrar aí. Então aí. Com certeza, certeza. Valeu, obrigado. Valeu, abraço e tudo. Eu que agradeço. Bom final de semana para você. E muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, Frida. Tchau, Michele, que também tá aí. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.